ele que pode cantar para todos nós aqui escutarmos um pouquinho da vida desta grande santa carmelita. Ó alma dileta, eleita por Deus, para ser nobre esposa de tão grande rei, em tenra idade te abriste ao amor, o teu coração consagraste ao Senhor. Na vida do claustro sonhavas estar, Jesus no Carmelo mostrou o lugar, tu embevecida em flamas de amor, alçaste teu voo e te uniste ao Senhor. Santa Maria, Madalena de Pazzi, o teu grande amor nos inspira muito a amar. Jesus hoje é desprezado. A igreja esposa quer em Cristo se renovar. Tu fostes ornada com joias do céu, coroa de espinhos e um belo anel. As chagas sagradas o amado te deu, sua vida entendeste presente de Deus. Sossego não tinha diante de um mal, se Deus é amor, como então desprezar? Não é ele amado por todos os seus, que dor, que agonia no coração teu. Santa Maria, Madalena de Pazzi, nos inspira muito a amar. Jesus, nosso amado, ainda hoje é desprezado. A igreja esposa quer em Cristo se renovar. Amaste a Jesus para tal mal reparar. Amor que a igreja tu fostes levar. Se todos quiserem a Deus muito amar, a esposa de Cristo se renovará. Valores, virtudes irão praticar, pobreza, pureza e saber esperar, no amor, caridade vão perseverar, e o corpo de Cristo se renovará. Madalena de Pazzi, o teu grande amor nos inspira muito a amar. Jesus, nosso amado, ainda hoje é desprezado. A igreja esposa quer em Cristo se renovar. Santa Maria, Madalena de Pazzi, o teu grande amor nos inspira muito a amar. Jesus, nosso amado, ainda hoje é desprezado. A igreja esposa se renova. Obrigado. Santa Maria Madalena de Pazzi, Rogai por nós. Obrigado, Frei Emerson. Então, como a irmã mesmo disse, eu tive a graça de receber Santa Maria Madalena de Pazzi como minha madrinha no ano do meu noviciado. Então, e hoje eu peço, nós pedimos aqui juntos, reunidos, em oração, porque isto não é uma palestra, mas uma conversa de irmãos, como carmelitas, estamos aqui juntos, rezando. Então, que Santa Maria Madalena de Pazzi nos ensine também a muito amar ao Senhor. Amém? Amém.
Amém. Invoquemos o Divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem unidade do Pai e do bem-querer do Verbo. Tu, Espírito da verdade, és o prêmio dos santos, és o refrigério dos corações, a luz nas trevas, a riqueza dos pobres, o tesouro dos que amam, a saciedade dos famintos, o alívio dos peregrinos. Tu és, enfim, aquele que contém em ti todos os tesouros. Vem tu, que descendo sobre Maria realizaste a encarnação do Verbo, e realiza em nós, pela graça, o que realizaste nela pela graça e pela natureza. Vem tu, que és o alimento de todo pensamento casto, a fonte de toda a clemência. Vem e transforma tudo que em nós é obstáculo para sermos plenamente transformados em ti. Amém. Esta oração é uma oração que foi escrita por Santa Maria Madalena de Pazzi. Então estamos iluminados sob a luz do Espírito Santo e pela intercessão também desta nossa irmã no Carmelo. Para falarmos um pouco de Santa Maria Madalena de Pazzi, nós temos também que falar sobre o contexto histórico, o contexto da época em que ela nasceu. Ou seja, nós não podemos falar de uma santa que nasceu e que viveu muitos séculos atrás com os olhares de hoje. O que eu quero dizer? O que é que o Frei quer dizer? Nós devemos um pouco os nossos olhos para abrirmos os nossos olhos para aquele tempo, para aquela outra realidade. Visto que alguns fatos, algumas ações, algumas curiosidades daquela época não são mais aplicadas em nossa época, na atualidade, e talvez até não sejam mais compreendidas. Estamos falando de uma santa que viveu no século XVI. Então, há semelhanças com o nosso tempo, com o Carmelo hoje, com a igreja hoje, com o mundo hoje, mas também existem algumas diferenças, tá certo? Sinalizem se vocês estiverem ouvindo, se vocês não estiverem ouvindo, aí só comentar, eu estou vendo o chat também. Então, como eu disse, né, Santa Maria Madalena de Pazzi nasceu em 1566, na cidade de Florença, na Itália, no século XVI. Então, vamos analisar o que estava acontecendo naquele século em Florença, na Itália, mas também no mundo. No século XVI, era o período das explorações marítimas e as grandes descobertas. Então, o mundo estava passando por essa transformação. Os reinos passavam a sair de si, essa saída para encontrar com outros lugares, explorar, conhecer e também obter novas riquezas. Então, o mundo passava por essa transformação, essa saída, as exploraçõas marítimas. Inclusive, em uma dessas, nosso país, o Brasil, quem está aqui no Brasil, foi descoberto pelos portugueses. Era o século da reforma protestante e da reforma católica, ou seja, a contra-reforma. Então, já era um século também de uma grande mudança em nossa igreja. Uma grande reforma, né? Duas. Era o século do Concílio de Trento. Então, a igreja passava por uma reforma, a reforma com os protestantes, pela contra-reforma com o concílio e pela contra-reforma com o Concílio de Trento. Então, a igreja estava reunida em um concílio para analisar novas possibilidades e novas formas de observar a vida católica cristã, entre outros aspectos que foram abordados neste concílio.
Então, também esse fato é bem interessante, bem importante, porque a cidade onde essa santa nasceu, onde nossa santa nasceu. Então, era o período do Renascimento, a Renascença, o início que deu-se o início na região italiana da Toscana, principalmente nas cidades de Florença e de Siena. Um período de grande investimento também na cultura, nas imagens, na arte. Então, muita coisa que também aconteceu nesse período, ou seja, tudo isso que aconteceu até agora, teve, de certo modo, uma influência, tanto grande ou pequena, na vida desta santa carmelita. E outro ponto importante é que, na Espanha, estava sendo iniciado o movimento da descalcez carmelita, com Santa Teresa, com São João da Cruz. Então, outro fato importante é essa reforma que aconteceu na Espanha. E Santa Maria Madalena de Pazzi também virá com um espírito de reforma. Mas como é que eu posso explicar isso? O espírito de reforma. Ela também reformou o Carmelo? Ela criou um outro ramo ao Carmelo? Não. De certo modo, a sua reforma foi diferente. O seu espírito de reforma foi diferente. Se podemos chamar de reforma, nós podemos também chamar de renovação. Então, na Espanha, houve a necessidade da reforma descalça, porque na Espanha estava acontecendo alguns aspectos que não estavam ajudando tanto na vida carmelitana e na vida da igreja. Então, Santa Teresa e São João da Cruz iniciaram essa reforma. Mas, na Itália, Maria Madalena de Pazzi observou um outro tipo, mas uma renovação na igreja, e queremos falar um pouquinho depois, né? Eu gostaria também de recordar que eu não sou um especialista nesta grande santa, eu sou um curioso por ser afilhado dela, recebi ela no noviciado, como já disse, e ela me ajudou e me ajuda muito a rezar, e eu gostaria e gosto também, sempre gosto de poder partilhar um pouquinho do que eu aprendi, principalmente com os meus irmãos que estão aqui reunidos, né, com todos vocês. Então, a família Pazzi, a família de Santa Maria Madalena. A família Pazzi era uma família antiga, uma família nobre e rica da cidade de Florença, na Itália. É interessante que o nome Pazzi significa louco, ou seja, os loucos, a família dos loucos. No passado, vai se aplicar algumas figuras, antes de Santa Maria Madalena, mas também em Santa Maria Madalena de Pazzi, nós podemos ressignificar esse sobrenome. O louco, não mais de uma loucura de insanidade, mas de uma loucura de amor, um amor total por Deus, um amor total por Jesus Cristo, o amor que ela vai pregar por toda a sua vida, desde a sua infância até a sua morte. É uma família que se originou no século XIII e foi repleta de figuras problemáticas em sua história. Figuras que originaram escândalos e revoltas, como a conspiração dos Pazzi contra os Médicis, influenciados pelo Papa Sisto, e que resultaram dos banidos da família Pazzi de Florença. Então, era uma família que antes foi muito problemática, né? Então, como nós podemos ver, Santa Maria Madalena de Pazzi foi uma luz para essa família, né? Uma renovação para a sua própria família, né? Ou seja, podemos dizer que ela santificou a sua família com a sua santidade. Ali está o brasão ao lado e embaixo está uma imagem da sua família, da revolta dos Pazzi, né? O slide passou. Então, iremos agora entrar um pouquinho, adentrar em sua vida, que é o que nós queremos
conhecer hoje, né? Já que essa é uma santa que não é tão conhecida pelo Carmelo e pela igreja, né? Vamos falar um pouco agora da sua vida, falando do seu nascimento. Então, nasce em 2 de abril de 1566, na cidade de Florença, na Itália. Ela é filha do governador Camilo Geri de Pazzi e Lady Madalena Maria de Lourenço Buondelmonte. No dia 3 de abril, foi batizada, às 10 horas da manhã, com o nome de Catarina, no batistério de San Giovanni. Aí, por trás da imagem, nós temos a foto desse batistério hoje, né? Desta igreja hoje. Por conta dos avós paternos, ela é crismada com o nome de Lucrécia. Então, aí nós vemos um fato que hoje já não acontece, não é? Pelo menos eu nunca ouvi falar aqui. Mas em sua crisma, ela recebeu o nome de Lucrécia também. Então, era o costume da época. Se vocês estiverem anotando e eu passar o slide, podem pedir que eu volte, mas os slides serão disponibilizados depois, certo? Aí nós temos a figura, a foto da igreja do Batistério de São João, São Giovanni, onde Santa Maria Madalena, ou Catarina de Pazzi, foi batizada pelos seus pais. Uma foto um pouco mais antiga. Então vamos falar um pouco agora da infância de Catarina de Pazzi. Entre 1572 e 1573, por volta dos 6 ou 7 anos, a pequena Catarina começa a apreciar as conversas sobre Deus e passa a desejar receber a Santa Eucaristia. Mas por não possuir uma idade suficiente, seus olhos enchiam-se de lágrimas. E aí nós notamos também uma assemelhação entre nossos santos carmelitas, né? Nós podemos recordar também de Santa Teresinha e outros santos que também desejavam provar, experimentar e se alimentar da Eucaristia do Senhor, não é? Então, Catarina de Pazzi, ainda criança, desejava comungar, desejava se unir ao Senhor Jesus, mas por não poder ter essa união totalmente com o seu corpo, ela chorava, né? Ela chorava. Chegava até a ficar perto da sua mãe quando comungava. Ainda em sua infância, passa a praticar obras de caridade com os presos e na catequese das crianças pobres. Passa a dedicar-se à meditação, um ponto importante, e a preferir a solidão e ao silêncio ao invés das brincadeiras. Passa a praticar as penitências e a fazer leituras espirituais sobre os santos e sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde a sua infância, desde criança, desde pequena, a sua vida é uma vida essencialmente carmelitana. Uma vida que buscava a meditação, a solidão e o silêncio, uma vida de penitências, de oração, uma vida com leituras espirituais que a fortaleciam através da vida de grandes santos, e uma vida inspirada e conforme a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela poderia querer uma vida mais carmelita do que essa, né? Depois disso, ingressando no Carmelo, né? Em 25 de fevereiro de 1574, Catarina ingressou como aluna interna, como aluna no mosteiro de São João dos Cavalheiros. Neste local é confiada sob os cuidados da irmã Alessandra Buondelmonte, que é a sua tia. Então,
notamos que também ela tem uma tia que já é freira, né? Não é carmelita, mas é freira. Então, a sua família é uma família, não é? Então, já tinha uma tia que era freira, e a qual cuidou de Santa Maria Madalena de Pazzi quando ainda criança. Em 25 de março de 1576, na solenidade da Encarnação, com grande alegria, recebe pela primeira vez a Santíssima Eucaristia na igreja de São João Evangelista. Então, aquele amado a quem tanto ela desejou por toda a sua infância, agora ela já poderia receber e comungar. A comunhão é tão importante, a Sagrada Eucaristia é tão importante na vida desta santa, que será o ponto principal, que iremos falar depois, por ela hoje ser carmelita. Iremos tratar um pouquinho depois. E também nos inspira, através disso, a procurar a Santíssima Eucaristia, a quem muitas vezes nós, como católicos, como cristãos, caímos num certo comodismo ou deixamos que o Santíssimo Sacramento se torne algo tão costumeiro que passemos despercebido. Então, Santa Maria Madalena de Pazzi dava total importância ao Santíssimo Sacramento, o que nos leva a refletir. Será que eu enxergo como deveria enxergar e amo como deveria amar a Jesus sacramentado? Após a sua primeira comunhão, fez de modo particular o voto de virgindade e castidade perpétua, fazendo então que rejeitasse todas as ofertas de casamento. Dizendo, então, ainda jovem, ela desejava. Então, desde jovem, ela buscava corresponder, buscava corresponder a Jesus, corresponder ao amor de Jesus, com o seu amor. E essa frase é bem interessante, que ela dizia para sua família, especificamente para o seu pai: já escolhi um esposo mais nobre, mais rico, ao qual serei fiel até a morte. Então, ela dizia também, quando recebia uma oferta de casamento, essa era a resposta de Santa Maria Madalena de Pazzi: já escolhi um esposo mais nobre, mais rico, ao qual serei fiel até a morte, que é Deus, que é Jesus Cristo. Está dando para acompanhar? Alguém poderia sinalizar? Está dando para acompanhar? Obrigado. Em sua infância, passa a ter manifestações extraordinárias de Deus, desde a sua primeira manifestação divina na casa do campo da família, no dia 30 de novembro de 1578. Então, quando falamos em santas e santos místicos e místicas, principalmente no Carmelo, nós costumamos focar nas figuras de Teresa de Jesus e de João da Cruz. Mas esquecemos de olhar para esta grande santa, que foi também uma das maiores místicas do Carmelo. E nós podemos dizer que a maior mística do Carmelo da antiga observância. Então, ela teve essas experiências místicas fortemente em sua vida. Por toda a sua vida, ela viveu essas experiências, não é? Não essas fossem o ponto principal para que ela alcançasse a santidade. Nós temos outros grandes santos que se tornaram santos sem ter experiências tão místicas assim, tão extraordinárias, como podemos recordar Santa Teresinha. Essas manifestações divinas foram graças que ela recebeu. E claro que ajudou em sua santificação e na santificação daquelas irmãs e também de nós, como igreja, que estamos, daquelas que estavam ao seu redor e de nós que hoje estamos a refletir sobre a sua vida. Durante o segundo período no internato, em 1580,
ela passa a descobrir, perdão, ela passa a descobrir o seu chamado à vida religiosa na presença das irmãs do internato, através da qual das irmãs em que a sua tia também fazia parte dessa congregação, né? Então, através dessas irmãs, ela pôde descobrir a sua vocação, com contato com as irmãs, com a experiência de observar a própria vida daquelas irmãs, de como elas se doavam ao Senhor. Então, esse termo de doação ao Senhor é algo também muito importante para a vida de Santa Maria Madalena de Pazzi, Catarina de Pazzi, né? As irmãs do internato a convida para que permaneça entre elas. Porém, os seus pais pedem que retorne para casa, para que cuidasse da sua frágil saúde. Então, as irmãs sentiam-se felizes quando Catarina estava com elas, né? Que ainda seu nome não era Madalena, e sim Catarina. Mas os seus pais não desejavam que ela seguisse a vida religiosa consagrada. Então, nós podemos ver muitos religiosos e religiosas que também têm essa dificuldade com a família, quando não recebem o apoio da mesma. Mas isso não foi o impedimento para que ela procurasse vencer a sua vocação. E que serve de reflexão tanto para nós hoje, nós religiosos ou religiosas, e também leigos, que certas vezes nós enfrentamos provações de dificuldades para vivenciar a nossa vocação, como carmelitas ou como católicos. Mas que essas provações, essas dificuldades não sejam impedimento para a vivência da mesma vocação. Então, essa frágil saúde vai acompanhar também a nossa santa por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Então, é interessante também recordar, e uma observação, de muitos santos, principalmente os santos do Carmelo, eram acompanhados de doenças que ajudaram também na sua santificação, em suas penitências, em sua vivência espiritual, né? Em seu sofrimento, mas que ajudava também a amar a Cristo, a entregar tudo por Deus e sofrer por Ele. A sua vocação. Em 1581, no mês de maio, vai para o convento de São Jerônimo, o convento das pobrezinhas da Ordem Terceira de São Francisco. E lá permanece até abril de 1582. Nós recordamos também que ainda, como nós falamos anteriormente, quando criança, ela gostava de praticar caridade, não é? Com os pobres, com os presos, e também catequese para as crianças, né? Ainda inquieta por sua vocação, pede a permissão dos seus pais para ingressarem em algum mosteiro. Tendo então a permissão e o desejo ardente por Jesus, pensa no mosteiro das Dominicanas della Crocetta e no das Carmelitas de Santa Maria dos Anjos. E então, recordando um fato importante, e então ela escolhe o Carmelo, pois lá ela poderia comungar diariamente. Naquele Carmelo, observava-se que a comunhão às irmãs era dada diariamente, o que não era algo comum para aquele contexto da época, para aquela época. Então, alguém quer falar? Alguém abriu o áudio? Não era tão comum como nós fazemos hoje. Todas as missas que nós estamos presentes, tiver confessados, digamos assim, nós podemos comungar. Mas naquela época não era dada a comunhão em todas as missas para todas as pessoas, mas naquele mosteiro era assim, um costume também para a comunhão ser dada a todas as irmãs carmelitas. Se alguém tiver alguma dúvida ou precisar interferir, é só abrir o áudio e aí nós paramos um pouquinho, tá certo? Meu pai, estou decidida. Prefiro cortar minha cabeça a renunciar a ser religiosa. Olha só que frase forte que ela disse ao seu pai. Nós notamos que os seus pais
de princípio, não eram a favor de que Catarina se tornasse religiosa, porque ela era uma filha nobre. Ela tinha também várias propostas de casamento. Então, eles desejavam que ela se casasse e continuasse as gerações da família Pazzi. Mas essa era a resposta que ela dava ao seu pai. Nós podemos notar que ela também é uma santa à frente do seu tempo. Uma santa que ela não limitava-se àquilo que era costume, tanto de uma religiosa para aquela época, mas também de uma mulher para aquela época, né? Nós notamos, nós sabemos e nós conhecemos que naquela época havia-se muitos preconceitos e muitas lições, mas que nós não iremos aprofundar agora, porque nós estamos sob os olhares, sob a visão daquele contexto, tá certo? No Carmelo, no dia 1º de dezembro de 1500, para o Carmelo. No dia 8, na solenidade da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, ingressa no postulantado, que é a primeira etapa, não é? Ela postulava ser carmelita, desejava ser carmelita. Nós, frades e as irmãs também, as monjas, todos nós passamos por essas etapas também. Seus pais, ainda não conformados e sem esperanças de seu retorno à nobre vida, pedem a mesma que servisse de modelo para uma pintura de recordação, que é a ideia da sua mãe. E aí, ao lado, nós temos uma fotografia desta pintura. Aí, tem uma pintura de Catarina de Pazzi, que logo será Santa Maria Madalena de Pazzi. Aí nós podemos ver ela. Em de 83, recebe o hábito carmelita e o nome de Maria Madalena, nome que a inspira a seguir a grande santa penitente no amor a Jesus Cristo. Em sua vestição, prostra-se em frente à sua mestra e pede que não a poupasse de coisa alguma e a ensinasse a verdadeira humildade. Vejamos só, uma pessoa que viveu por toda a sua vida uma vida como nobre, como rica, buscou rebaixar-se inteiramente e viver uma vida de humildade, uma vida de caridade, uma vida de simplicidade. Um grande exemplo para nós, não é verdade? Por possuir uma saúde não tão boa e quase morrer por motivo de doença, e aí temos a doença que ela teve, né? Pneumotórax espontâneo. É permitido que professe seus votos antes do período determinado. Nós, religiosos, nós temos um período de formação. Santa Maria Madalena de Pazzi, ela chega a professar os votos perpétuos antes da conclusão desse período de formação por motivo de doença. Então, ela professa durante a festa da Trindade, dia 27 de maio. Saúde! E aí estão algumas imagens do Carmelo de Santa Maria dos Anjos. O Carmelo que a irmã Maria Madalena ingressou e viveu. A sua vida espiritual. E aí embaixo nós temos uma frase que diz o seguinte: padecer, não morrer, que era o seu lema, o lema da sua vida como religiosa, sua vida espiritual. Queremos aprofundar um pouco daqui a pouco, tá certo? Ó amor, nunca deixarei de vos amar. Outra grande frase importante. A sua espiritualidade gira em torno da espiritualidade do próprio Jesus crucificado e do amor. Por tal amor a Jesus, lhe foi concedida a presenciar de modo espiritual a paixão e crucificação de Cristo. Então, por ter esse tão grande amor, o amor que ela não desejava deixar de amar jamais, que queria amar por toda a vida, nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que ela pudesse presenciar espiritualmente a paixão e crucificação de Jesus Cristo, a sua paixão e crucificação. A ela foi entregue de modo espiritualmente
os instrumentos utilizados na flagelação e morte de Cristo. Nós podemos observar em suas imagens, suas pinturas, os quais são representados em sua imagem como a cruz, a coroa de espinhos. Foi-lhe concedida também, mesmo espiritualmente, a presença dos santos estigmas, em um período denominado por ela os 40 dias, que foram do dia 27 de maio até o dia 6 de julho. Em suas visões místicas, pôde ver o próprio Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo em várias formas. Ela vai dizer em fogo, água, e outras formas também, né? A Virgem Maria e outros grandes santos, como Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, Santo Ângelo Carmelita e Santo Inácio de Loyola. É interessante também que os jesuítas, né, ajudaram em sua formação. E também outras visões que ela teve, né? Em uma destas interpretação da pureza, nós podemos observar nas imagens, né? E em outra, Santo Agostinho escreve em seu coração: verbum caro factum est. O verbo se fez carne. E de Cristo recebe também o anel de matrimônio espiritual, como símbolo do seu casamento espiritual com o próprio Jesus, né? Aí nós temos algumas imagens, algumas pinturas de suas visões espirituais. Aí ela está recebendo o véu da Santíssima Virgem Maria e a coroa de espinhos, juntamente com o anel. Além dos seus grandes êxtases com as santas visões, sua vida espiritual também foi cheia de sofrimentos. Na festa da Santíssima Trindade é iniciado o período da Cova dos Leões, período de bastante provações, onde a mesma fé, os votos religiosos, contra a pureza e humildade. Por tudo isto, ainda lhe é privada do sentimento da graça de Deus, não da própria graça divina. E chega a pensar em sair do convento ou tirar a própria vida. Ela estava tão desanimada, estava tão triste, pensava estar desamparada, que chegou a pensar a sair do convento ou a tirar a sua própria vida. Mas claro que, com a sua fé, com amor a Deus, ela podia enfrentar tudo isso e repensar em sua vocação. Além dos fortes sofrimentos espirituais em toda a sua vida, possui sofrimentos físicos, ainda mais. Ela sofreu tanto espiritualmente, mas também fisicamente, olha só. Pois desde muito jovem era doente. Estes sofrimentos vão aumentando com o passar. Correndo de pedir para eu parar um pouco, porque eu estou falando rápido por conta do tempo que nós temos, tá certo? Para poder não cansar tanto vocês. Mas creio que está dando para acompanhar, né? Então, esses sofrimentos vão aumentando com o passar do tempo. Então, por toda a sua vida, esse sofrimento, tanto espiritual quanto físico, eles vão aumentando até chegar à sua... Depois de falar um pouco da sua vida espiritual, que nós podemos refletir e concluir que gira em torno da paixão do próprio Cristo e do seu amor para com ele, nós vamos falar um pouquinho dos escritos. E aí tem uma grande frase que é amai a Deus. Uma frase que entra em confronto com a nossa vida. Será que nós estamos amando verdadeiramente a Deus? E aí vale recordar também que Santa Maria Madalena de Pazzi, desses escritos, foram compilados por suas irmãs, as suas co-irmãs, enquanto ela estava em êxtases espirituais. Tá certo? Então, enquanto ela entrava em êxtase, estava vivenciando seus momentos místicos, as suas irmãs escreviam tudo aquilo porque ela estava passando, né? E aí vem as suas cartas. Em suas visões, recebe a tarefa de renovar a igreja. Vejamos só. Ela não se contenta em ser uma simples monja em um mosteiro recuado. Ela tem um desejo de renovar a igreja.
e nisso escreve cartas. Então, passa a escrever várias cartas que foram destinadas a algumas autoridades eclesiásticas. E aí, nessas autoridades, nós podemos destacar aqui na tela, nós podemos destacar superiores de ordens religiosas, de congregações carmelitas, outras congregações, padres importantes, bispos, cardeais, e até chegou a escrever cartas para o próprio Papa, o Papa Sixto V. Mesmo assim, muitas das suas cartas, algumas ou talvez todas, não chegaram ao seu destino, né? E mesmo assim ardia o seu desejo de renovação. Isso não foi motivo para que ela se desanimasse, né? Então, por ela escrever cartas pedindo a renovação da igreja, pedindo com esse ardente desejo de renovação, muitas dessas cartas eram desviadas por esse desejo, por esse mesmo desejo, né? Alguns chegavam a pensar, como é que pode uma freira, uma monja, em Florença, está escrevendo carta para aconselhar o próprio Papa, ou dizer para aconselhar os cardeais ou os bispos, né? Pessoas de grande autoridade na igreja. Então, por isso, muitas pessoas não chegavam a dar importância para ela. E aí tem um trecho de uma das suas cartas ao Papa, né? Em nome da antiga e da nova verdade, ao sumo pontífice vigário de Cristo na terra, Papa Sisto, a humilde serva da antiga e da nova verdade, impulsionada pelo amoroso e imolado Cordeiro e Verbo encarnado, vossa indigna serva dos servos de Jesus Cristo. As suas obras. Suas obras geralmente eram escritas por suas irmãs, do Mosteiro de Santa Maria dos Anjos, em momentos em que a santa estava em êxtase, como eu disse, né? São essas os 40 dias, os colóquios, as revelações e inteligências, o livro das provações e a renovação da igreja e os seus avisos, ensinamentos, cartas e sentenças. Então, muitas foram as suas obras, mesmo não sendo escritas pela mesma, né? Aí já percebemos a grande riqueza espiritual que essa santa tem a nos oferecer, né? O quanto nós podemos aproveitar e beber dessa sua espiritualidade para vivenciar melhor nos dias de hoje, né? Ela tem muito a nos ensinar. No livro dos 40 dias, está escrito as suas experiências espirituais e místicas que foram vividas religiosa. No livro dos colóquios, está escrito as revelações recebidas pela santa desde 25 de dezembro de 1584 até 4 de junho de 1585. Eu vou acelerar um pouquinho, certo? Livro das revelações e inteligências. Nele está escrito os relatos da santa sobre a oração e sobre as festas de Pentecoste e da Santíssima Trindade, de 1585. O livro das provações, livro que contém os relatos sobre o período de 5 anos de grandes provações. Então, a vida dessa santa, nós refletimos hoje, às vezes enfrentamos umas coisas tão mínimas e reclamamos tanto, né? E ela, mesmo enfrentando tudo isso por toda a sua vida, continua amando a Deus e não reclamou. O livro da renovação da igreja, que é o menor dos 5 principais escritos, contém 12 cartas sobre a renovação da igreja que a santa ditou durante seus êxtases. E os outros escritos, aí incluem-se os seus ensinamentos, suas cartas e os seus avisos.
E aí vamos entrar um pouco nas curiosidades, antes de concluirmos, sobre esta santa. Ó almas criadas de amor e por amor, por que não amais o amor? Importante que eu peço a vocês que, se puderem, escrevam e guardem para meditar mesmo, para refletir, que é uma frase que nos impulsiona e nos questiona. Por que não amais o amor? Escreveram? Dei passar. A irmã Maria Madalena dedicou-se com grande amor em suas funções no Carmelo. Pôde ajudar na formação, tanto no noviciado como em outras formações, pôde ajudar na sacristia, foi sacristã, e também em outras funções. Ela estava sempre disposta a servir no Carmelo, né? Era uma grande santa mística, uma grande mulher à frente do seu tempo, como nós já falamos. Era uma mulher importante, era de família nobre, mas que se disponibilizou ao serviço serviços que destacavam na comunidade. Ela pôde ser sacristã, ela pôde também limpar o convento, o mosteiro e outras funções mínimas, né? Como outra monja. Em sua vida, buscava transmitir a todos o grande amor de Deus, chegando a gritar pelos corredores do mosteiro e a tocar os sinos, dizendo: olha só que loucura de amor que ela fazia. Ó amor, quão pouco se vos conhece, vinde, ó almas, e amai a vosso Deus. Então, é uma verdadeira louca de amor por Deus, né? Ela saía gritando nos corredores. Tanto isso, quanto o amor não é amado. Sua vida de oração era intensa desde a sua infância. E já no Carmelo, pôde ela dedicar-se a praticar mais rigorosa a prática de o jejum. Durante 22 anos, alimentou-se de pão e água e outras práticas de mortificação da época. Acreditava que a morte seria um consolo, que ainda não merecia. Por isso, desejava o sofrimento até o fim da sua vida. Por isso, vem o seu tema, o seu lema: sofrer, não morrer. Aí também nós temos nessa imagem o seu lema escrito em latim. Sofrer, não morrer. Para ela, como nós falamos agora, a morte seria um alívio, um consolo, né? A morte seria o encontro com Deus. Então, ela desejava sofrer por Deus, padecer, receber também em sua vida o seu sofrimento por Deus, por Cristo, mas também por sua igreja, que sofria. Então, em tudo isso, ela oferecia o seu sofrimento até que merecesse alcançar os céus. Que vergonha, nós entre rosas e o Cristo entre espinhos. Essa eu destaco como a minha frase preferida de Santa Maria Madalena de Pazzi, né? Que vergonha, nós entre rosas e o Cristo entre espinhos. Uma frase também para refletir. Nós, digamos assim, que no bom da vida, na paz, na calmaria, e o Cristo em sofrimento. Cristo sofreu tanto naquela época, mas continua sofrendo nos dias de hoje, através dos nossos pecados, das nossas faltas e da nossa incoerência de vida, uma incoerência na vida cristã. Em seus últimos anos de vida, enfrentou grandes sofrimentos e problemas em sua saúde, mas quando era dado o sinal da missa, ela, mesmo doente, levantava-se e no coro da igreja participava da Santa Missa. Vejamos só a importância que ela dá à Eucaristia. Em seu leito de morte, a irmã Madalena recebeu o sacramento da extrema unção, comovendo a todos com a sua fé, e então pediu perdão às suas irmãs por suas faltas. Mesmo, as irmãs diziam que mesmo não tendo incomodado as irmãs, mesmo não tendo tantas faltas, tamanhas faltas tão graves contra as irmãs, ou as mínimas faltas, ela pediu perdão por, mesmo assim, né? Então vejamos só a humildade desta santa. Aí ao lado nós podemos ver o seu corpo hoje, né? Morreu no dia 25 de maio de 1607, que é o dia em que, 25 de maio, que nós comemoramos
o seu dia, nós celebramos. O seu corpo, que enfrentou rigorosas penitências no dia da sua morte, parecia ter se recuperado e estava belo. Parecia que aquele corpo que havia enfrentado penitências, sofrimentos tanto espirituais, tudo isso estava belo. 56 anos depois, em 1666, ao abrirem o seu túmulo, o seu corpo foi encontrado incorrupto e exalando um suave perfume. Hoje o seu corpo encontra-se mumificado na cidade de Florença. Aí nós temos o corpo mumificado, né? Claro, porque houveram interferências pelo mesmo tempo, né? Com o passar dos anos, houveram algumas interferências do tempo e o seu corpo incorrupto está hoje mumificado, mas não se decompôs. Nós podemos notar que dá para ver ainda o seu rosto. Foi beatificado em 1626 pelo Papa Urbano VIII e canonizada em 1669 pelo Papa Clemente IX. Sua festa é celebrada. E para concluirmos um pouco essa primeira parte, quer dizer, concluirmos essa pequena partilha, nós temos esta oração. E eu peço a vocês que rezem comigo também, né? Vocês aí da sua casa e eu aqui no convento onde estou. Ó gloriosa Santa Maria Madalena de Pazzi, que namorada da dolorosíssima paixão do teu amado e Senhor nosso, Jesus Cristo, foste por ele não só digna de receber os sagrados estigmas, a coroa de espinhos, o seu divino coração e o mérito de ser sua esposa, mas ainda foste coberta e ornada pela sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, de um candíssimo véu. Rogo-te que acolhas benignamente a minha vida sob a tua proteção e intercessão. Obtemos a sua santíssima paixão, a assistência nas minhas tribulações, a libertação dos afetos vãos e terrenos e também uma particular ajuda em todas as tentações. Suplico-te, Santa Maria Madalena, de todo o meu coração, alcança-me estas graças, a fim de que, agindo eu sempre em tudo e por tudo, segundo a vontade e o que agrada a Deus, possa um dia, por meio do teu benigno patrocínio e pela contemplação das virtudes com as quais foste ornada, participar da glória que agora gozas no reino do céu. Amém. E aí eu agradeço pela oportunidade de poder partilhar um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu sei sobre esta grande santa. Claro que eu não pude também falar muito mais ou mais coisas, mas também pelo nosso tempo, para não ficar cansativo, e também por estarmos apenas adentrando na vida desta grande santa, né? Claro que nós podemos também procurar conhecer mais, procurar sempre conhecer mais depois, que é sempre importante para nós alimentarmos a nossa vida espiritual. E aí, já passando a palavra para vocês, eu creio que seja essa parte também, a irmã pode interferir. Eu tenho duas perguntas que vocês poderiam... Oi, irmão, pode deixar de compartilhar tela e desculpa. Deixa eu parar aqui. Obrigada. Parou? Parou. Pronto. Então, se vocês puderem anotar e quiserem colocar em suas partilhas ou tiverem alguns questionamentos, perguntas ou colocações, eu vou falar o seguinte. Como o amor desta santa a Jesus e a sua igreja pode ser refletido na atualidade? É algo de que necessitamos aprender? E como nós podemos praticar? Deu para entender? Esse é o primeiro questionamento que eu tenho a fazer. E o segundo, ao falar de renovação, ainda hoje necessitamos abrir os nossos olhos para a mesma? Estamos vivenciando esse espírito renovador de que falava esta nossa santa? Ou seu clamor ainda não foi ouvido e vivenciado? Então, eu encerro a minha partilha passando a palavra para a irmã ou para vocês. Obrigado.
Gente, podem ir escrevendo no chat, também podem erguer a mãozinha, podem abrir o microfone e o vídeo fazer perguntas para o Frei. O Frei, Francisco, fala para o Senhor. A escalada de hoje foi fantástica. Parabéns, Frei. Continue te iluminando. Obrigado, Francisco. Eu peço que sempre reze por mim e por todos nós, frades ou irmãos carmelitas, por nossa vocação. Frei, ele tem uma pergunta. Quantos estigmas ela recebeu as chagas? Quanto aos estigmas, ela recebeu as chagas? Ela recebeu os estigmas, as chagas, mas não como nós vemos assim, nós observamos a vida de São Padre Pio, São Francisco de Assis. Santa Maria Madalena recebeu esses estigmas de forma espiritual, não deixando de sofrer com eles, mas esses seus estigmas foram vivenciados e experimentados espiritualmente. Deu para entender? Sim. Tem alguém mais? Se tem uma colocação, também pode. Parabéns, Frei. Que Deus o abençoe e ilumine imensamente pela Santíssima Virgem. Frei, Amém. como esta querida santa viveu a mística do amor esponsal em sua vida de intimidade com Deus? Pode repetir, por favor? Como esta querida santa viveu a mística do amor esponsal em sua vida de intimidade com Deus? Essa sua vida, a sua vida de amor, essa vida de amor esponsal por Deus, por Jesus Cristo, foi vivenciada, como nós vimos, por toda a sua vida, desde a sua entrega, né? Ela entregou, soube entregar-se totalmente por amor, então ela não, podemos dizer que não colocou os pés para trás, não olhou para trás. Ela soube entregar-se totalmente a Deus. Nós olhamos, nós partilhamos também, que desde a sua infância ela já tinha esse amor, esse desejo. E ela pôde, a partir da sua vida, fortalecer ainda mais, experimentar, crescer esse amor. E aí, como nós podemos destacar fatos que ajudaram neste crescimento de amor, que ajudaram a vida desta santa e que podem nos ajudar hoje? Então, ela viveu uma vida intensamente carmelita. Ela viveu uma vida intensamente carmelita. Ela pôde vivenciar a vida de oração, a eternidade, a vida de contemplação, o serviço, que é a missão profética, e todos os aspectos da vida carmelita e da vida cristã. Então, ela pôde vivenciar totalmente como uma cristã, como um cristão, como um carmelita, uma carmelita, né? Tanto é que o seu amor, eu tenho aqui algumas frases, era tão grande, o seu amor por Deus era tão grande que em todos os aspectos ela procurava enxergar o seu amor. Olha, nós aqui, nós hoje também, como naquela época, usamos o santo hábito, não é? O santo hábito, carregamos o santo escapulário. E ela diz o seguinte: meditai nas obrigações que traz consigo o vestir um hábito religioso, a vocação e o estado que escolhestes. Ou seja, até no hábito, até na vestimenta, ela soube aplicar esse amor. Ela quer nos dizer o seguinte: olha, você está vestindo esta roupa, está se revestindo deste amor. Vivencie direito totalmente por este amor. Então, a sua vida foi uma vida de vivência totalmente por Deus, né? Tanto nos aspectos de oração, na vida fraterna, e em todos os outros aspectos, né? Cada ponto da vida carmelita e da vida cristã foi como, podemos dizer que um bloco, um tijolo para a construção desta casa na vida dessa grande santa, que é uma casa de santidade, uma vida de amor por Deus. Eu não sei se respondi bem essa sua pergunta, se tem uma coisa que não entendeu direito, aí pode falar novamente que eu tento falar um pouquinho mais, tá certo?
tem outra pergunta. Qual é a renovação que ela quis e contribuiu para o Carmelo? Qual a renovação que ela quis contribuir para o Carmelo? Então, olhando para o contexto daquela época, como nós falamos antes, daquela época, tanto na igreja, perdão, tanto na igreja quanto no Carmelo, nós podemos observar também algumas deficiências humanas, né? Tanto na igreja. Por isso que também Santa Teresa e São João da Cruz buscaram reformar o Carmelo na Espanha. E essa renovação gira em torno totalmente desta frase, deste amor que é a buscar vivenciar, né? Uma renovação de vida, ou seja, toda renovação é um retornar às fontes, né? Voltar àquilo que deveria ser vivenciado, né? Se nós falhamos, por que não renovar para retornar àquela vida espiritual? Era nosso objetivo primeiro. Então, essa renovação que ela buscava era um abrir os olhos para toda a igreja e para todo o Carmelo para o retorno das fontes, para a vivência daquela vida que eles buscavam, que nós buscamos também viver como primeiro, né, como primeiro sinal da vida cristã, da vida carmelita. Deu para entender? Tem outra, Frei. Sobre os textos dela, é possível ler também, e também tem livros dela, perguntam as obras delas. Sim, sim. Esses livros é possível de se ler. Mas, para mim aqui, para nós brasileiros, é um pouco mais difícil porque eles não têm traduções para português. As traduções ou estão em espanhol, seja até mais fácil para a senhora irmã, e para o italiano. Então, eu creio que deve haver outras traduções, mas para o português nós não temos. Só traduções feitas assim, não oficiais, né, por curiosos, alguns frades, algumas irmãs, aqui nós temos alguns. Então, alguns dos seus textos, algumas das suas obras são traduzidas nessas línguas, né, oficialmente na italiana, mas em português nós não temos as suas obras completas, só algumas frases, alguns pensamentos e alguns pequenos textos, né? Mas é possível sim de ler. E também algumas obras feitas, escritas por outros, por especialistas, por pessoas que procuravam conhecer mais, alguns autores que publicaram também obras falando sobre Santa Maria Madalena. Frei, o senhor entende espanhol? Eu consigo ler, não sei falar fluentemente. Ou leo Sim, em português? Sim, sim. Una de las enseñanzas que nos deja esta santa es que debemos ahondar en el espíritu y el amor de Cristo, que nos hermana y nos une. Ella vivió el desencanto de sus expectativas sobre la vida religiosa, pobre en fraternidad y mucho rito. Es una colocação. Algumas coisas eu não consegui entender direito, mas... Ela fala que as enseñanças desta santa nós devemos aprofundar nesse espírito e nesse amor por Cristo. Sim. Sim, essa é uma grande santa, é um tesouro para o Carmelo, porque ela nos ensina e nos... podemos até pensar que não, isso é algo que todos os santos chegam a dizer, nós devemos amar a Deus, que a igreja prega, mas quantas vezes nós precisamos levar verdadeiramente esse, digamos que um tapa na cara, ou esse abrir os olhos, para que possamos enxergar o que nós necessitamos fazer verdadeiramente, não é? Nós falamos muitas vezes de amor e tanto em nossa sociedade hoje, atualmente, falamos muito do amor, que essa palavra, amor, ficou um pouco distorcida. E nós temos que tomar também a vida dessa grande santa para que possamos aprender também o que é amar. E o que é amar a Deus, não é? Então,
olhar para a vida de Santa Maria Madalena de Pazzi é abrir os olhos para algo que nós devemos aprender a fazer, algo que nós devemos aprender a vivenciar em nossa vida, que é amar. Amar a Deus e amar os irmãos. Bom, Frei, nós estamos chegando ao final de esta noite. Esperamos grandemente a companhia de vocês, de cada um de vocês amanhã. Amanhã vamos falar de uma grande santa para nosso Carmelo também, Santa Teresa Benedicta da Cruz, conhecida como Edith Stein. E por último, eu quisera terminar com uma frase de Santa Madalena Pazzi. Ela mesma falava, o amor não é amado. Convidando a cada um de nós a amar este amor que ainda não é correspondido como ele deve ser correspondido. Então, que Santa Maria Madalena de Pazzi abençoe a cada um de nós. Frei, uma vez mais, obrigada pela disposição do Senhor, obrigada pela partilha, a gente está encantada. Madalena, para nós, é um exemplo, muito obrigada pela sua colocação. E bom, um abraço grande para todos vocês. Vamos tirar as fotos. A Daiane está por aqui hoje. Oi, Daiane, por favor. Assim que todos abrimos nossas câmeras. Fechamos o cabelo, aqueles que ainda temos. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder partilhar com vocês. Muito obrigado. Também me ajuda espiritualmente a retomar a vida desta grande santa para a minha vocação. Muito obrigado.